Glória a Deus, aleluia. A Ele toda a honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor, glória a Deus. Glória a Deus. Quero saudar os amados irmãos e amigos com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? As crianças aqui presentes já estão convidadas a irem para a sua sala. Que Deus abençoe todos os pequeninos que estão aqui presentes, que sejam abençoados com o ensino da palavra de Deus. Você que vai permanecer aqui no templo, continue em atitude de adoração, continue em atitude de oração ao Senhor. Afinal de contas, a chuva tem caído sobre muitos, a gripe tem também alcançado muitos, inclusive alguns irmãos não puderam vir essa noite, mas Deus permitiu que você colocasse os pés sobre este lugar. Ele tem um propósito sobre a tua vida. Então, vamos orar nesse momento mais uma vez, pedir que este seja um momento de fortalecimento, momento de edificação para cada um de nós. Senhor Deus e amado Pai, nós temos a capacidade, Senhor, de enxergarmos a aparência. O Senhor nos deu a visão, Pai, e através da visão nós podemos ver como está o exterior de cada um dos outros que convivem conosco. Assim como os outros também são capazes de ver o nosso exterior, Pai. Mas o Senhor vai além. O Senhor enxerga o nosso coração. O Senhor vê como cada um de nós se encontra por dentro, Pai. Como estamos nos sentindo, o que estamos planejando, o que estamos gostando e o que não estamos gostando, Pai. E sendo que o Senhor vê o nosso exterior, eu peço que o Senhor haja no nosso interior. Se o nosso interior, Pai, neste momento se encontra agradando a Ti, que o Senhor receba, Pai, o nosso coração e que o Senhor nos mantenha agradáveis a Ti. Mas, Pai, se no nosso interior existe algo que não está Te agradando, que o Senhor também haja em nosso interior, tocando o nosso coração, nos fazendo sensíveis, Senhor, à Tua voz, podendo entender a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que sejamos todos vencidos pelo Teu Espírito Santo, Pai, porque não há nada melhor do que perder para o Todo-Poderoso, Pai. Nós queremos parar de lutar contra Ti e queremos lutar com o Senhor nas batalhas que o Senhor nos der, Pai. Então, muito obrigado por este momento, por cada um que aqui chegou, aqueles que não puderam estar aqui, Senhor, mas estão agora a nos acompanhar pelas redes sociais. Que sejamos todos, Pai, tocados pelo Teu Espírito Santo, que está aqui neste lugar, na verdade, Pai, que se encontra dentro de cada um de nós. Pois tudo isso eu peço e já agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que vocês vão concordar comigo quando eu digo que poucas coisas da vida são mais difíceis de aceitar do que a morte prematura de alguém que nós amamos. E do que é que eu estou falando? O que significa uma morte prematura? Uma morte prematura, nós podemos dizer que é a partida de alguém que ainda não chegou até a velhice. Alguém que partiu ainda jovem, alguém que partiu ainda criança. Porque quando alguém parte, quando alguém morre, já tendo atingido a terceira idade, como nós dizemos, é claro que nós ainda sofremos com a morte desta pessoa, porque nós amamos. Porém, neste caso, existe o consolo de saber que essa pessoa subiu os degraus normais da vida. Então nós nos consolamos por isso, de saber que essa pessoa atingiu as fases normais da vida. Mesmo que nós sintamos falta dessa pessoa, nós nos consolamos de saber que ela viveu um bom tempo.
O que não acontece, porém, quando alguém parte antes de atingir a velhice. Alguém que nos nossos cálculos ainda teria aí uma boa fatia de vida pela frente. E aí a dor, nesses casos, eu considero uma dor ainda maior. Eu lembro, por exemplo, quando o meu tio, sei que nem todos conheceram, Carlos Portela, partiu. Meu tio não era mais uma criança, com certeza, mas também ele não era ainda um ancião. E eu lembro que quando ele partiu, minha mãe, já crente naquela época, sofreu muito com a partida dele. Eu lembro também dos lamentos dos meus avós. Imagina, os avós, meus avós, os pais dele, tiveram que enterrar o próprio filho. E eu lembro, me emocionou muito, em uma igreja, ver o meu avô, um homem duro, um homem sério, sucumbindo diante do caixão do próprio filho. E por falar em lembrar, eu creio que tão cedo eu não vou esquecer o que aconteceu com um pastor, ainda jovem, chamado Mário Salles. Não sei quantos aqui já tinham ouvido falar nesse pastor. Mas Mário Salles tinha pouco mais de 20 anos de idade, alguns anos atrás. Porém, apesar de ser muito novo, esse pastor era considerado um grande pregador e um grande pastor de ovelhas. Tanto é que alguém chegou a chamá-lo, na época, de o pastor assembleano jovem mais talentoso de todo o país. O pastor pentecostal jovem mais talentoso de todo o Brasil. Ele era tão talentoso, ele era tão usado por Deus, que por causa disso, ele ia em igrejas e mais igrejas, abrindo a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, e pessoas eram tocadas através da pregação deste jovem. O que aconteceu, porém, é que em um belo dia, supostamente voltando para casa, Mário Salles é baleado e morto. Acreditem, pela própria polícia. Polícia essa que na época, 2013, eu me lembro, afirmou que Mário Salles não era pastor coisíssima nenhuma. Ele, na verdade, era um criminoso, era um bandido que fazia parte de uma quadrilha que roubava carros. Foi o que a polícia disse ao balear e matar esse homem. O que a família e os amigos negaram na época, dizendo que ele era sim, conheciam aquele jovem, e que na verdade o que havia acontecido foi o erro de uma polícia covarde e despreparada. Por que coisas assim acontecem? Existem muitos exemplos de pessoas que partiram cedo. Existem muitos exemplos de pessoas que partiram jovem. Nesses dias, inclusive, alguém comentou a morte aparentemente precoce de uma famosa cantora aqui no Brasil que morreu em um acidente de avião. Mortes assim acontecem o tempo todo. E a pergunta que nós podemos fazer essa noite é: por quê? Por que algumas pessoas acabam partindo mais cedo do que outras? Por que algumas pessoas acabam partindo mais jovens do que outras? Talvez você mesmo, talvez não, com certeza você lembra de alguém. Com certeza você conhece alguém que partiu cedo. Alguém talvez a quem você amava. Eu conheço vários exemplos, na minha família mesmo. Vi crianças morrerem, vi jovens morrerem. E a indagação é: será que isso acontece por causa de uma culpa da própria pessoa? Será que essas mortes ocorrem porque essa pessoa cometeu algum erro para morrer cedo?
Ou talvez alguém da família dela cometeu um erro para que ela partisse. Porque algumas pessoas partem mais cedo do que outras. Nessa noite nós vamos ler a explicação que um personagem bíblico deu para esses acontecimentos, e nós queremos ver se o que ele disse está certo ou não. Por favor, abra a palavra de Deus no livro de Jó. Jó, capítulo de número 4. Meio da Bíblia, podemos dizer, é o livro de Salmos. Se você abrir a Bíblia no meio, é bem provável que você vai parar perto de Salmos. Jó é o livro que vem antes de Salmos. Por favor, abra no capítulo de número 4. Da última vez que nós abrimos a Bíblia em Jó capítulo 4, nós vimos o amigo dele, chamado Elifaz, reclamar de Jó, porque Jó era muito bom ensinando, mas ele era muito ruim praticando aquilo que ele ensinava. Essa foi a reclamação de Elifaz para o seu amigo: Jó, você é muito bom. Eu lembro quando você ensinava, eu lembro quando você aconselhava, você dizia às pessoas para serem pacientes, você dizia às pessoas para serem fortes, mas agora quando é a sua vez, você quer desistir, agora quando é a sua vez, você quer reclamar, você quer dizer que não entende as coisas de Deus, Jó. Você é muito bom pregando, e você é muito ruim praticando aquilo que você prega. E nós temos que ter cuidado com isso, porque isso é algo muito fácil da gente fazer. É muito fácil a gente saber dar conselhos para os outros, mas quando é a nossa vez, nós não seguirmos os nossos próprios conselhos. Então foi isso que nós vimos da última vez. Capítulo 4, versos de 1 a 6. Já aqui, nos versos 7 a 11, Elifaz ainda vai dar uma explicação para por que pessoas morrem cedo. Por que pessoas morrem jovens? Nós queremos entender a explicação desse personagem bíblico e queremos avaliar se o que ele estava dizendo era verdade ou não e que lições nós podemos tirar para as nossas vidas. Elifaz começa então fazendo perguntas. Olha o verso de número 7. Jó 4 e 7. Vamos entender qual era a ideia, qual era a crença deste homem. Ele diz assim, Jó 4 e 7. Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e amado Pai, eu agradeço mais uma vez, Senhor, pela oportunidade de entrar em Tua presença, aproveitando para dizer, Pai, que somos totalmente dependentes de Ti, que sem a Tua ação nas nossas vidas, Pai, nós não passamos de mortos vivos. E não é isso que nós queremos ser, Pai. Nós queremos ser vivos de acordo com a Tua vontade. Então, abrimos o nosso coração para o Senhor agora falar conosco aquilo que o Senhor quiser falar. Tem misericórdia de nós, pois tudo isso eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui Elifaz começa pedindo que Jó faça um esforço. Jó, puxa aí na memória. Tenta lembrar se alguma vez você lembra, você se recorda de algum inocente ter perecido. Perecido aqui, morrido de forma violenta. Morrido de forma trágica. Por acaso, Jó, você lembra disso já ter acontecido alguma vez? Uma pessoa boa, uma pessoa que não tem culpa no cartório, uma pessoa honesta. Você acha que uma pessoa assim, você lembra de alguém assim já ter perecido, Jó? Você lembra de alguém assim já ter sido assassinado? O que Elifaz está querendo dizer aqui? O que Elifaz está tentando dizer é que uma pessoa de bem, ela não perece. O que Elifaz está tentando defender aqui é que uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, claro, perfeito ninguém é,
Mas uma pessoa que não tem culpa no cartório, não. Uma pessoa assim não sofre uma morte terrível, não. Uma pessoa assim não sofre uma morte violenta, não. Uma pessoa de bem, não, Jó. O que ele está querendo dizer é que uma pessoa de bem não vai ter uma morte trágica. Então, quando ele pergunta, Jó, lembra? Por acaso algum inocente já pereceu? Você já viu onde um reto foi destruído? Qual é a resposta que Elifaz espera que Jó dê para ele? Elifaz espera que Jó dê um firme não. De fato, eu não lembro de alguém que era bom e morreu assim, de forma trágica, não. Porque na mente de Elifaz, uma pessoa boa não morre desta forma. Mas aí alguém poderia dizer, peraí, Elifaz, se uma pessoa de bem, se uma pessoa íntegra, se uma pessoa honesta, não morre prematuramente, qual é a explicação então para as muitas mortes prematuras que nós vemos por aí? Mortes de crianças, mortes de jovens. Como é que você explica essas mortes, Elifaz? E Elifaz dá a resposta para essa pergunta no verso 8. E se prepare, porque é uma resposta cruel de Elifaz. Olha o que ele diz no verso 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam mal, isso mesmo eles cegam. Opa! Para Elifaz, então, a vida é um campo. Um campo no qual o que você planta, você colhe. Se você planta o mal, você colhe o mal. Então, se alguém está experimentando o mal, então é porque alguém, em algum momento, colheu o mal. É isso que ele está dizendo. Segundo eu tenho visto, de acordo com a minha experiência, Jó, aqueles que lavram e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Trazendo isso para a morte prematura, o que Elifaz está dizendo? Se alguém teve uma morte cedo, é porque esse alguém fez algo para merecer. Se alguém teve uma morte prematura, jovem, Jó, o que a gente planta, a gente colhe. Então é porque esse alguém fez algo para merecer essa morte prematura. Cruel? Cruel. Só que fica mais cruel ainda quando o amigo de Jó, Elifaz, diz quem é o responsável por colher aquilo que nós plantamos. Verso 9, acompanha comigo. Jó 4:9. Com o hálito de Deus perecem. Quem? Aqueles que semeiam o mal. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua boca se consomem. Percebeu o que foi que Elifaz disse aqui? Em primeiro lugar, ele diz quem é o responsável por colher as pessoas, por colher o mal da vida de quem pratica. Quem é o responsável, de acordo com Elifaz? É o próprio Deus. E aí ele diz qual é o instrumento que Deus usa para colher a maldade que as pessoas plantaram. O instrumento que Deus usa é o assopro, o hálito de Deus, o assopro de Deus. Com o seu hálito, com o seu assopro, ele castiga as pessoas. Ei, Elifaz foi cruel aqui. Sabe por quê? Porque a palavra assopro no hebraico é a mesma palavra para vento. E quem era da família de Jó que havia acabado de morrer por causa de um vento que soprou na casa onde eles estavam, derrubando a casa e os matando? Quem foi da família de Jó que morreu
porque um vento soprou nos 4 cantos da casa, derrubando a casa, os filhos de Jó. Nós encontramos isso lá no capítulo 1, versos 18 e 19. Sabe o que o amigo de Jó está dizendo para ele aqui? Que os filhos dele haviam morrido, porque Deus tirou as suas vidas por causa das maldades que eles haviam cometido. Só que ele não diz isso de forma direta, ele diz uma indireta. Irmãos, e como é fácil nós fazermos isso nos dias de hoje. Inclusive com pessoas a quem nós dizemos que amamos, inclusive com cristãos. Como é fácil ver um acontecimento difícil na vida de uma pessoa e já ir logo dando indiretas para essa pessoa, já ir logo pensando que aquilo está acontecendo porque Deus está castigando aquela pessoa. Como é fácil nós fazermos isso? Quem aqui nunca sofreu? Porque em algum momento difícil da vida, recebeu julgamentos das pessoas, como se aquilo de difícil que nós estávamos experimentando fosse castigo de Deus por causa de algum pecado nosso. Como é ruim experimentar isso, mas quem aqui também nunca pensou isso de alguém que você conhecia? Ah, é crente, e olha o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela. É muito fácil nós fazermos exatamente o que esse amigo de Jó fez. Julgar, dar indireta. Que foi Deus que matou os filhos dele. Ele faz perguntas. Ele dá respostas e para concluir, ele cita um exemplo da natureza para provar o que ele está dizendo. Olha os versos 10 e 11. Versos 10 e 11 do capítulo 4 dizem assim: cessa o bramido do leão, e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece, olha a palavra que ele usa na primeira pergunta e também na resposta que ele dá no verso 9. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Eu acho que a intenção de Elifaz aqui era dizer que até os animais ferozes, um dia, eles deixam de fazer mal às suas vítimas, Jó. Até o leão e os leõezinhos um dia quebram os dentes, Jó. Por mais ferozes que eles sejam, um dia eles perecem. Um dia eles morrem. E eu acho que a intenção de Elifaz aqui é comparar o leão com o perverso, com o mal. Como se o perverso um dia fosse encontrar o seu destino, fosse encontrar a sua morte. Resumindo então, qual é a explicação que Elifaz dá para a morte prematura de pessoas? A explicação de Elifaz pode ser resumida na seguinte frase: toda morte prematura é causada pela maldade de quem morreu. Essa é a explicação de Elifaz. Não estou dizendo que é certa. Ufa! Mas na mente de Elifaz, na defesa de Elifaz, toda morte prematura é consequência de alguma maldade de quem morreu, de algum pecado que essa pessoa praticou, de algum erro que ela plantou e agora ela está colhendo. Essa é uma ideia, eu diria, muito antiga, mas também muito comum. Certa vez Jesus estava andando com os seus discípulos e de repente eles se depararam com um homem cego de nascença. Alguém lembra qual foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Eu estou em dúvida quem pecou, porque alguém pecou, Senhor. Uma cegueira só pode ser consequência de alguma coisa ruim. Então quem pecou foi ele ou os pais dele? Espera aí, ele nasceu cego.
Então, para ele pecar, para nascer cego, ele tinha que pecar no ventre da mãe. E tinha judeu que acreditava que um feto podia pecar e nascer deficiente porque pecou no ventre. Mas eles estão em dúvida: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram os pais dele? Porque na mente de algumas pessoas, inclusive dos discípulos, todo erro é consequência de um pecado. Aliás, todo acontecimento ruim é consequência de um pecado que nós cometemos. É colheita de algo ruim que nós praticamos. E aí Jesus vai dizer: nem ele pecou, nem os pais dele. Isso aqui é para que se manifeste nele a glória de Deus. Vocês estão entendendo tudo errado. Então essa é uma ideia muito antiga, porém muito comum. E se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser tentados a ter essa ideia também quando algo de difícil acontece com alguma pessoa. E eu nem vou muito longe não, sabia? Eu posso citar o meu próprio exemplo. Eu não sei quantos de vocês lembram do assassinato que aconteceu no banheiro da Universidade de Fortaleza, da Unifor. Uma jovem foi fazer o vestibular e ali ela foi estuprada e morta dentro do banheiro. A Unifor lotada, algo assim aconteceu. Algo que repercutiu no Brasil inteiro. E aí eu lembro que alguém me deu a informação de que aquela jovem que havia sido assassinada era filha de um pastor. Ela era crente da Assembleia de Deus. E eu não sei se isso é verdade ou não. Muito bem, obrigado, irmãos. Inclusive, esses dias parece que alguém confirmou isso numa rede social da qual eu participo. E o que eu quero dizer é que na época, no auge da minha imaturidade, de crente novo ainda, eu cheguei a pensar, e eu confesso isso para vocês, envergonhado. Eu cheguei a pensar: crente, essa aí nunca foi. Porque se ela fosse crente, Deus não permitiria que ela passasse por isso. Irmãos, eu me envergonho de estar dizendo isso, mas foi o que eu pensei. E se nós não tivermos cuidado, muitas vezes nós vamos fazer isso com pessoas crentes. Então essa é uma ideia que é muito fácil nós termos. Essa foi a ideia que Elifaz teve, mas a pergunta é: será que é isso que a Bíblia nos ensina em outros lugares? Porque o que ele estava dizendo é que, segundo eu vejo, ele não estava dizendo a palavra de Deus ensina, Deus me revelou, ele estava apenas transmitindo a sua própria experiência. E isso é muito perigoso quando nós queremos fazer da nossa experiência a nossa regra. Quando a nossa regra deve ser a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pastor, e o que a palavra de Deus diz sobre mortes precoces, sobre mortes prematuras aparentemente? Será que toda morte prematura é consequência, é pecado de quem morreu? E a resposta que eu dou é sim. Em muitos casos. Porém, não em todo caso. A Bíblia mostra que sim, em alguns casos, pessoas morreram por causa da vida que estavam levando. Em muitos casos, sim. Nós podemos citar, por exemplo, o caso de dois irmãos chamados Ófine e Finéias. Ófine e Finéias tinham tudo para ser gente boa. Eles eram filhos de um sumo sacerdote. Eles tinham cargo na casa de Deus.
e eles viviam no templo. Tinham tudo para agradar a Deus. Porém, eles decidiram agir de forma errada. Agir de forma errada como, pastor? Primeiro, eles roubavam das ofertas que as pessoas traziam para Deus. Pessoas traziam ofertas de comida, naquela época era assim, e eles pegavam para eles. Eles se apropriavam das coisas da casa de Deus, como se fosse deles. E além disso, eles se deitavam com as jovens, em pleno templo. Filhos de sacerdote. Sabe o que eu aprendo com isso? Não basta ser filho de crente para agradar a Deus. Não basta ter um cargo na igreja para agradar a Deus. Não basta estar dentro do templo para agradar a Deus. Tem que fazer muito mais do que isso. Tem que ter uma intimidade com o Senhor. Tem que ter uma aproximação com o Senhor. Eles eram filhos de crente. Eles eram sacerdotes. Eles viviam no templo, mas viviam fazendo o que eles queriam e não o que Deus queria. E parecia que nada ia acontecer, quando de repente Deus passou a foice e tirou a vida deles. Nesse caso sim, Deus tirou a vida deles. Poderíamos citar também o caso de um casal chamado Ananias e Safira. Quando a igreja ainda estava engatinhando, era ainda uma criança, aqueles que tinham mais posses vendiam seus terrenos para repartir com quem tinha menos. E aí esse casal, Ananias e Safira, vendo aquilo, tinham o dinheiro como seu Deus, venderam a propriedade, porém não disseram o valor da venda. Por exemplo, os apóstolos dizendo: olha, nós vendemos por 500, está aqui o dinheiro inteiro, 500 para vocês. Reparte aí com quem tem menos. Eles eram obrigados a dar 500. Alguém obrigou eles a dar, não era R$1, mas digamos que fosse uma quantia. Não. Qual foi o pecado deles? A mentira. Deus revelou para Pedro e Pedro perguntou: ei, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para mentir? Você não mentiu, não foi a homens não, você mentiu, foi a Deus. Na mesma hora Pedro cai para trás e morre. Alguns minutos depois, os meninos tiram o corpo de Pedro, chega a esposa dele, Safira, alegre, faceira, caminhando na igreja. Eita, estão me admirando. Aí pergunta: ei, Safira, você vendeu um campo? Sim. Vendeu por tanto? Vendi. Acabaram de levar o corpo do teu marido e agora vão levar o teu. Eita, que igreja forte. Essa ninguém quer visitar. Mesma hora, Safira cai para trás e saem para enterrá-la. Ei, é só uma mentirinha, né? É só uma mentirinha que leva à morte. Apocalipse, que o Everardo leu, diz que os mentirosos não entrarão no reino dos céus. Então, sim, nós poderíamos citar muitos casos de pessoas que perderam a vida de forma precoce, pela maneira como estavam vivendo. Isso serve de alerta para mim e para você. Como nós estamos vivendo? No pecado ou em Cristo? Porque eu creio que se não fosse a misericórdia de Deus, muitas outras mortes já teriam acontecido, inclusive a minha e a sua. Mas Deus foi misericordioso para conosco, por isso nós estamos aqui ainda hoje. Mas não é para continuarmos no pecado, é para sairmos dele, é para mudarmos de vida. Então sim, a Bíblia cita exemplos de pessoas que morreram por causa do pecado. Precocemente, sim, precocemente, infelizmente. Jovens estão morrendo hoje porque não estão ouvindo seus pais. Porque o pai e a mãe diz: não vai, e ele vai.
O pai e a mãe diz, não faz isso, não anda com essas pessoas, mas parece que as pessoas, os amigos, sabem mais do que os pais. Parece que os amigos amam mais do que os pais. Isso é engano, porque abaixo de Deus, ninguém nos ama mais do que os nossos pais. E tem jovem morrendo por causa disso. Ligue a televisão que você vai ver. Casos assim acontecem, mas será que são todos? Será que essa é a única explicação para uma morte precoce? Será que toda morte prematura ocorre por causa de um erro de quem morreu? A Bíblia mostra que não. Basta olhar o primeiro assassinato da Bíblia. Quem foi a primeira pessoa assassinada na Bíblia? Um homem chamado Abel. Por que Abel foi assassinado, hein? Porque ele não estava andando direito, ele estava vendendo droga, estava andando com quem não presta? Não, pelo contrário. Alguns instantes antes a Bíblia diz que ele havia agradado a Deus. Ele e o irmão dele oferecem uma oferta ao Senhor. Deus não aceita a oferta do irmão dele, mais velho do que ele, mas aceita a oferta dele. Poucos minutos depois, ele é assassinado pelo seu próprio irmão. Sabe o que é que eu aprendo aqui, igreja? Coisas ruins podem acontecer até com quem está fazendo a vontade de Deus. Coisas ruins podem acontecer até com quem está agradando a Deus, com pessoas que estão no caminho certo, com pessoas que estão acertando. E tem um exemplo que aconteceu recentemente aqui na nossa igreja, né? Alguns dias atrás, numa sexta-feira, nós recebemos a ligação de que o nosso amado irmão Alexandre tinha sido atropelado, tinha quebrado a canela, talvez a clavícula, e estava no hospital. Qual poderia ser a primeira pergunta a vir na nossa mente? Eita, o que o irmão Alexandre estava aprontando, hein? Porque ele era crente e foi atropelado. Eita, vamos investigar direitinho a vida do irmão? Porque alguma coisa errada ele estava fazendo. Eu sei, a minha experiência diz isso. Segundo eu tenho visto, aí os irmãos ali fazem, né? Segundo eu tenho visto, alguém só é atropelado se estiver fazendo coisa errada. Sabe o que o irmão Alexandre estava fazendo naquele momento? Para quem não sabe, ele estava socorrendo alguém que tinha sido atropelado. Às vezes nós podemos estar fazendo o que agrada a Deus, e justamente por isso algo ruim vai acontecer conosco, algo difícil vai acontecer conosco. Não é porque nós estamos no caminho errado, pelo contrário, é porque nós estamos no caminho que agrada a Deus. Poderíamos citar muitos exemplos de pessoas que morreram, jovens, cedo, não por causa da vida que estavam levando. Mas para não alongar muito, eu quero citar um exemplo que eu não posso deixar de citar. Jesus Cristo. Quando ele faz pergunta, Jó, você lembra de algum justo que pereceu? Ele não conhecia Jesus, mas eu e você conhecemos. Jesus é a resposta perfeita para a pergunta de Elifaz. Porque Abel era justo em algumas coisas e outras não. Eu e você somos inocentes em algumas coisas e outras não. Mas ele era inocente em todas as coisas. Ele era perfeito em todas as áreas. E como foi que Jesus terminou a sua vida? Como um criminoso, sendo acusado de cometer crimes, pregado em uma cruz ao lado de dois ladrões.
Então, se Elifaz vivesse hoje, será que ele ainda teria coragem de dizer que nenhum justo perece, sendo que o justo pereceu por amor a mim, por amor a você? Jesus pereceu por amor a mim e por amor a você. Algumas pessoas morrem, então, por causa da sua maldade. Sim. Outras pessoas morrem por causa da maldade de quem as matou. Isso parece triste. Que coisa triste, pastor. Um crente, um justo, uma pessoa boa morrer assim, em um acidente, morrer assassinado, morrer de uma doença. Que coisa triste. Na verdade, que nós precisamos entender que às vezes aquilo que parece derrota, na verdade, não é. Olha o caso de Jesus. A morte de Jesus parecia a derrota dele, não é verdade? Mas, na verdade, a morte de Jesus foi a derrota de Satanás. Foi a derrota do inimigo, da minha alma e da tua alma. Porque tem coisa que parece ruim, escute isso, mas, na verdade, é livramento de Deus. Tem coisa que parece ruim, mas na verdade é livramento de Deus, talvez para você. Tem coisa que parece ruim, mas na verdade é livramento de Deus, talvez para os outros. Tem morte que é livramento de Deus para algo. Pastor, o que nós podemos aprender então desse discurso de Elifaz? Em primeiro lugar, eu aprendo aqui que nós temos que ter muito cuidado com julgamentos. Muito cuidado com julgamentos. Sabe por quê? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. Se os planos de Deus são maiores do que os nossos, haverão coisas que nós vamos entender e haverão coisas que nós não vamos entender. Deixa eu dar um exemplo. Pedro e Tiago, não era no barquinho. Pedro e Tiago certa vez foram presos por Herodes. E o que acontece é que Herodes mata Tiago e não consegue matar Pedro. Deus proíbe Herodes de matar Pedro, mas Deus permite que Herodes mate Tiago. Aí nós podemos pensar, alguém pode dizer, já sei por quê. Pedro era mais crente do que Tiago. Eu duvido muito. Inclusive eu acho que com esse nome Tiago, ele era uma boa pessoa, né? Mas a Bíblia não diz que um morreu e outro sobreviveu porque um era mais santo do que o outro, porque um orava mais do que o outro, porque um lia mais a Bíblia do que o outro. Não, são coisas que fazem parte dos planos de Deus. Tem coisa ruim que Deus vai impedir na vida de um crente. Ele vai dar o livramento, Salmo 91. Mas tem coisa ruim, difícil, que Deus vai permitir na vida do crente, espinho na carne, em Paulo, tudo com um propósito, para a glória dele, para o nosso bem. Tem coisas que nós não vamos entender, mas faz parte do plano de Deus. Tenha muito cuidado, quando for jogar no inferno alguém que provavelmente não vai para lá. Cuidado. Cuidado para não jogar na lama alguém que nunca se sujou. Não vamos julgar segundo a aparência. Vamos julgar conforme o Espírito Santo nos ajudar. Então precisamos ter muito cuidado com o julgamento. Porém, existe algo que eu e você podemos fazer, e eu vejo aqui. Muito mais importante do que a idade na qual nós morremos, é como nós morreremos. Mais importante do que morrer jovem, morrer velho, as pessoas se preocupam tanto com isso, nós nos preocupamos na verdade, tanto com isso, eu queria morrer velho. Tem gente que diz, eu não queria morrer velho. Sabe o que é mais importante do que a idade com a qual se morre?
É a maneira pela qual se vive. É a maneira pela qual se vive e um dia vai se morrer. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram: Jesus, e os galileus que Pilatos matou? E aqueles que a torre caiu em cima deles e derrubou? Jesus disse: ei, escutem. Vocês pensam que esses galileus que morreram, que foram mortos, eram piores do que vocês? Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer que nem eles. O que Jesus estava dizendo é: não julga alguém que partiu como pior do que você, alguém que morreu cedo, que foi assassinado. Olha para a maneira como você está vivendo. Do que é que nós estamos precisando nos arrepender hoje? Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis. Não olha para eles, olha para você. Então, se eu puder te dar um conselho essa noite, o conselho é: viva de acordo com a vontade de Deus. A principal questão não é quando iremos morrer, e sim como. Se vamos morrer com ou sem Jesus. Se vamos morrer na bênção ou na maldição. Meu conselho é: não queira morrer velho. Queira morrer em paz com Deus. Mais importante do que morrer velho é morrer em paz com Deus. Ah, pastor, mas não se preocupe não, que quando a hora chegar, quando estiver bem pertinho, eu acerto as contas com ele, eu peço perdão, eu peço para ele me levar para o céu. Não se preocupe não, pastor, eu já sei como é que é. Quando eu estiver morrendo, aí eu falo com ele, ele me perdoa e eu vou para o céu. Sabia que esse é o plano de muita gente? Mas quem disse que esse é um plano bom? Será que nós vamos ter a oportunidade de nos arrependermos? Será que quem morre assassinado tem a oportunidade de pedir para parar, para ele se arrepender? Quem dorme não acorda, teve a oportunidade de se arrepender? E quem é que diz que na última hora o meu coração, o teu coração vai estar mole para o arrependimento? Porque pode ser que hoje ele esteja mole, mas no dia da morte ele esteja duro para com Deus. E você nem se arrepender consiga. Porque essa história de que se não vem pelo amor, vem pela dor. O ladrão estava na dor e ele morreu rejeitando Jesus. Aproveita a oportunidade hoje. Acerta as contas com Deus hoje. Esteja em paz com Deus hoje e todo dia depois de hoje. O que eu sei é que em nenhum lugar a Bíblia diz para esperarmos o momento da morte para nos arrependermos. Mas em vários lugares a Bíblia diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da salvação. Curve sua cabeça. Inclusive, sabe por que Jesus morreu? Sabia que Jesus poderia ter evitado a própria morte, sendo justo? Ele não evitou, pelo contrário, ele disse: a minha vida eu dou. Ele deu a vida dele por amor a mim e por amor a você. Mas talvez você pergunta: pastor, mas se a Bíblia diz que até o crente passa por coisa difícil, se até o crente pode ser morto, pode ser assassinado, se até o crente, se Deus permitir, se for parte do plano de Deus como Abel, pode passar por coisa ruim, qual é o sentido de servir a Jesus nessa vida, pastor?
Porque o descrente sofre, o crente também sofre. Qual é a diferença então entre o crente e o descrente? Eu vou te dizer qual é a diferença. A diferença é o que vai acontecer na outra vida. Porque Jesus morreu, não foi para nos dar uma vida perfeita aqui na terra, não. Foi para nos dar um novo céu e uma nova terra, na qual a palavra de Deus diz que não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto e não haverá morte. Lá não haverá mais morte, para quem o buscou, para quem o serviu aqui nessa terra. Então, se você tem servido ao Senhor, e mesmo assim coisas difíceis acontecem, talvez até vontade de desistir você já teve, não foi? Persevera, persevera, não olhando para essa vida, persevera, olhando para a vida que Deus comprou para mim e para você. Mas talvez hoje você se encontra como alguém que não está agradando a Deus. Talvez há algo de Ófine e Finéias dentro de você hoje. Talvez hoje você tenha pais crentes, mas não está sendo um crente. Talvez você tenha o cargo, mas está sendo falho em algo. Talvez você tenha vindo ao templo, mas não tem sido transformado dentro do templo. Deus não ceifou a sua vida ainda por misericórdia, mas Ele espera um arrependimento da sua parte. E sabe qual é o melhor dia para se arrepender? Não é amanhã. Durante o louvor, Daniel disse que hoje pode ser a tua última noite. Parece besteira dizer isso, né? Mas eu já ouvi de pessoas que estavam na igreja em um domingo e durante a semana partiram. Faz as pazes com Deus hoje. Se você está procurando viver uma vida reta, ei, não desista. Não desista por causa das dificuldades. Continua, persevera. Mas se nessa noite você sente que há algo que precisa ser consertado, ei, aproveita a oportunidade que Deus está te dando. Enquanto nós estamos louvando ao Senhor, se você sente no coração desejo de se consertar com Deus por meio do sangue de Jesus Cristo, não importa o cargo que você tem, não importa o nome dos teus pais, é com você que Deus está falando essa noite. Vem entregar o teu coração para Deus e dizer: Deus, eu quero passar o que eu tiver que passar, não sozinho, eu quero passar contigo. Vem ser o meu Senhor, vem ser o meu Salvador. Enquanto estamos adorando, se tem alguém tomando uma decisão esta noite de se libertar de algum pecado por meio do sangue de Jesus, de consagrar-se ao Senhor ainda mais, de recebê-lo como Senhor e Salvador, de se reconciliar com Ele, não importa a decisão. Se você está tomando uma decisão hoje, nós queremos orar pela sua vida. Enquanto estamos louvando, saia do altar e saia do seu lugar, venha até o altar. E nós queremos encerrar orando por você. Tô chorando porque se você tem